Então, seguindo os passos, eu diria que após a gente ter construído nossa reserva de emergência, lembrando, né, 6 a 12 meses. Isso, De se tiver uma prefer... empresa, talvez mais. Exatamente, eu tô falando só em questão PF aqui, né? Obviamente, cada caso é um caso, mas sempre focar na reserva de emergência. Sempre. Ter as partes de seguridade. Muito ter importante. a reserva de oportunidade. E aí tá um ponto que a gente também não comentou. Como seria para ti o ideal de ter essa reserva de oportunidade? Isso para mim vai depender muito do objetivo da pessoa. Se ela tem uma tolerância também a risco, eu acredito que esse é o principal. Se uma pessoa só investe em renda fixa, só investiu em renda fixa, como por exemplo títulos bancários de banco, a tolerância provavelmente a risco provavelmente será bem reduzida. Então talvez uma reserva menor seja mais interessante, porque muitas vezes o dinheiro dela já vai estar em títulos de renda fixa com uma liquidez maior. Então tolerância a risco para mim vai indicar bastante isso. Eu acredito que também tem um ponto interessante aqui que é a estratégia de aporte. É um ótimo porque ponto. Com certeza. Tem pessoas que buscam o santo grau algorítmico, tem pessoas que procuram o santo grau técnico ou fundamentalista. Querem comprar o fundo do fundo. Exatamente. Mas também tem aquela pessoa que tem o hábito do investir. Correto. Mês a mês, semana a semana, trimestre a trimestre, após cada resultado de empresa. Se o resultado fundamentalista agradou, ele faz o investimento, se não, ele deixa em CDI. Então, também para falar que a metodologia utilizada também é fluida, né? E isso é o feijão com arroz que dá certo. Exatamente. Mas também ter essa questão de analisar o tipo de estratégia. Com certeza. Ver o que faz mais sentido. Porque, de novo, se a gente tem nossa carteira mais arrojada e está muito com o peso dela em renda variável, por exemplo, é aquela questão de que muitas vezes isso se torna um vício também. A ponto de, meu Deus, eu separei X% do meu salário para investir. E tu nem vê o que está acontecendo no mercado, simplesmente vai despejando. Então, muitas vezes, fazer essa prévia quanto a uma análise bem feita para o tipo de aporte da tua carteira também é muito interessante dentro do pilar da reserva de oportunidade. Principalmente com a taxa de juros alta, como a gente vive no Brasil. Às vezes, é muito mais rentável para a gente deixar o dinheiro parado por um ano, ter o nosso 15%. Obviamente não vai ser 15%, tanto pela alteração da taxa de juros, tanto pela liquidação do produto, e vai existir tributação. Mas vamos supor aqui nominalmente que a gente vai receber esses 15%. Então, eu consigo fazer 15% em um ano. E muitas vezes é mais fácil a gente conseguir aumentar o nosso volume de reserva, deixando o dinheiro ali, se a gente está vendo muita volatilidade, muitas crises, incerteza de cenário, do que ficar aportando e aportando e aportando. Mas também a gente não pode esquecer que se a gente for buscar por literaturas, a maioria das grandes fortunas foram feitas em épocas de crise. Exatamente. Aportes regulares e principalmente mãos maiores em momentos de crise. Exatamente. Porque às vezes o que a gente vê muito é o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Que é o principal, né? É o que aconteceu muito agora em criptos, por exemplo. Também não aconteceu no ouro, aconteceu na prata. Obviamente que ouro e prata já tem uma estratégia futura, né? outra coisa daí. É um pouquinho. A gente já está trabalhando em algumas outras maneiras de lidar com o futuro também, mas a gente pegar e tratar, por exemplo, da cripto em si, principalmente da Bitcoin e algumas outras maiores, a gente vê que houve uma gana, principalmente que houve tanta mídia batendo em cima, tanto influencer batendo em cima, youtuber e afins, que o pessoal começou a dar liquidez para quem estava saindo dos futuros. Exatamente. E aí acabou acontecendo assim, drop. Exato. E às vezes é aquela situação onde a gente não tem o entendimento, só que, como eu disse antes, a gente tem o hábito de... Por quê? Porque lá na frente, quando a gente começa a falar, a gente tem que ter o hábito de investir, a gente para por aí. A gente não continua estudando, se aprofundando e analisando o que é realmente necessário para ter longevidade nisso. E tá tudo bem, muita gente investe em ativos bons por 10, 20, 30 anos mensalmente e tá muito bem hoje. Por quê? Vão pegar as altas, as baixas, mas vão continuar subindo passo a passo ao longo dos tempos.